Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje a gente está começando com um conteúdo um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre o Windows Server. Aqui no canal, todo mundo conhece, a gente é uma referência em conteúdos de Azure. Porém, semana passada eu fiz uma enquete que está aqui na tela, onde eu perguntei se vocês gostariam de ver conteúdos de Windows Server aqui no canal do YouTube. A gente teve mais de 300 votos e 89% do nosso público escolheu que sim, gostariam de ver conteúdos de Windows Server aqui no canal. E cá estamos nós. Mas por que trazer conteúdo de Windows Server se o canal é focado em conteúdo de Azure para Cloud? Como eu tinha comentado na enquete, hoje aqui dentro da TFTech Prime a gente está desenvolvendo a trilha de AZ800, né? A trilha híbrida que compreende AZ800 e AZ801, propriamente dito falando do curso de AZ800. Para quem não conhece o escopo desse curso, como que ele funciona? Esse curso ele é um curso de cenários ambientes híbridos e ele traz muito conteúdo de Windows Server. Ele fala muito da parte de Active Directory, da parte de disco, a parte de servidor de arquivos, a parte de administração, parte de rede. Então, ele é basicamente um pedaço dos cursos que a gente tinha lá no antigo MCSA que não existe mais, né? E trazendo aqui para dentro dessa trilha de infraestrutura híbrida. Então, no curso de AZ800, por exemplo, a gente vê muito Windows Server, eu diria que 70% Windows Server e 30% Azure. Mas o escopo dele, o foco dele é como você criar esses ambientes híbridos. Então, para isso, eu tive a ideia de trazer conteúdos de Windows Server e a gente vai fazer uma mini trilha focada em conteúdos de AZ800, que eu ainda não falei sobre AZ800 no canal. E outro ponto importante que eu preciso falar para você, se você quer fazer parte do nosso time TFTech Prime, as inscrições para nossa plataforma estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 22/9. Quer fazer parte do nosso time Prime, ter acesso à maior plataforma de conteúdo Azure? Corre! Porque depois disso você vai ter que esperar alguns meses para entrar na nossa plataforma. Então, se você está a fim de aprender Azure da maneira correta, da maneira consistente, corre lá e aproveita essa oportunidade. Então, se você está chegando agora, se liga que a gente vai estar trazendo esse conteúdo aí, uma mini trilha, para que você tenha uma ideia de qual conteúdo vai ser cobrado no exame AZ800. Beleza? E vamos soltar o primeiro vídeo que a gente vai trazer conteúdo focado em Windows Server. Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Se você está chegando agora no canal, não me conhece, eu sou Rafael Andrade, eu sou arquiteto em soluções cloud, sou Microsoft MVP na categoria de Azure e toda semana eu estou trazendo um conteúdo novo aqui no canal para ajudar você na sua carreira de cloud. Como eu falei, hoje trazendo um conteúdo focado em Windows Server, mas não esqueçam, esse conteúdo faz parte da AZ800, prova de arquitetura híbrida do Azure. O que a gente vai falar hoje? Um assunto raiz demais, certo? Instalação do Active Directory. Aqui, quando eu estou falando Active Directory Domain Service. Esqueçam o Azure nesse momento, a gente vai falar de infraestrutura local, a gente vai falar desse serviço que, no meu ponto de vista, é o principal serviço da Microsoft em termos de roles para o Windows Server. Falando de Windows Server, tenho certeza que para a grande maioria das pessoas esse é o principal serviço. Mas falando um pouquinho sobre o Azure Active Directory, o que é, ou melhor, desculpem, o Active Directory, eu me pego falando aqui um pouquinho de Azure, mas não, falando um pouquinho do Active Directory. O que ele é? Basicamente, o Active Directory ele é um serviço de diretório criado pela Microsoft para que a gente tenha uma facilidade no gerenciamento de credenciais de usuários e objetos dentro do nosso ambiente de rede. Para quem está começando agora, pense você, que se você tem 2.000 máquinas dentro do seu ambiente, o que possibilita que você use o seu mesmo usuário e senha para logar em qualquer uma das 2.000 máquinas do seu ambiente, é esse cara, é o Active Directory. Caso a gente não tenha o Active Directory, a gente tem um outro formato que a gente chama trabalhar com um work group, grupo de trabalho, significa que a gente pode compartilhar recursos, porém a gente não tem um diretório central, né, um repositório central para armazenar usuários e senhas. Dessa forma, a gente teria que criar o mesmo usuário e senha em todas as máquinas distintas, né, de forma distinta. Imagina o trabalho que seria isso.
A gente fala, né, que o Active Directory ele é um banco de dados, e realmente ele tem uma infraestrutura de banco de dados que vai armazenar todos esses tipos de objetos, principalmente usuários e credenciais. E ele trabalha com protocolo LDAP. O protocolo LDAP é o que possibilita com que a gente tenha consultas, com que a gente valide a estrutura do diretório, consiga ter o caminho para chegar num determinado usuário, ler propriedades, chegar num determinado grupo, ler quem são os membros. Então, todas aquelas aplicações que a gente tem que são integradas à autenticação com o Active Directory, é porque elas trabalham e elas conseguem consumir esse tipo de protocolo LDAP. Esse banco de dados que a gente fala, ele traz informações super importantes, como usuários do seu domínio, máquinas do seu domínio, impressoras, a gente pode adicionar pastas compartilhadas, grupos de segurança, grupos de e-mail e, é claro, armazenando as senhas dos usuários, sempre com criptografia, para que você tenha o máximo possível de segurança. O Active Directory, hoje, ele é utilizado como um provedor de identidade, como repositório de identidade, em mais de 90% das empresas em nível global. Ou seja, a cada 10 empresas que têm uma infraestrutura de TI, 9 delas utilizam o Active Directory como provedor de identidade. Então, por isso que eu falo que ele é o serviço mais importante rodando na camada Windows Server, sem a gente entrar em computação em nuvem. Para a gente entender um pouquinho da história do Active Directory, isso é legal porque o Active Directory ele não é uma ferramenta nova, ele não começou agora. O Active Directory ele foi anunciado pela Microsoft lá em 1999, né? A gente está em 2023, olha aí, a gente tem 24 anos de história de Active Directory. Então ele foi anunciado pela Microsoft em 1999 e ele passou a integrar a primeira versão de sistema operacional Windows Server que você tinha a possibilidade de instalar o Active Directory foi o Windows Server 2000, ou seja, a gente saiu do NT que tinha um formato de trabalho diferente e no Windows Server 2000 o Active Directory ele já veio. Ponto importante, vocês estão vendo aqui uma telinha do Active Directory, eu coloquei aqui uma imagem do Active Directory para que vocês possam validar e comparar com o que a gente tem nos dias de hoje. O Active Directory, eu poderia dizer que ele é o mesmo Active Directory de 24 anos atrás, 23 anos atrás, sendo mais preciso do que hoje. É claro que a cada versão de Windows Server que foi disponibilizada, a gente tinha algumas funcionalidades novas, mas a função principal, o core do Active Directory, ele permanece o mesmo. Então, vocês imaginam que um serviço que rodou, que iniciou lá no Windows Server 2000, hoje a gente está no Windows Server 2022. A gente passou por Windows Server 2003, pelo 2008, pelo 2012, pelo 2016, pelo 2019 e agora a gente está no 2022. Nem estou contabilizando as versões de R2, tá? Mas a gente tem basicamente aí 6 versões na frente. E esse serviço continua sendo tão importante. Mesmo com o advento de cloud, o advento de nuvem, a gente ainda sempre traz para aquele cliente que já tem um cenário, que ele mantém o seu cenário de Active Directory. A gente tem a opção, por exemplo, no Azure de trabalhar com o Azure Active Directory Domain Service, que é um serviço muito parecido, é basicamente esse Active Directory que a gente tem aqui rodando como serviço, mas para a maioria dos cenários, o bom e velho Active Directory rodando numa VM como IaaS ainda é aquilo que vai nos ajudar. Então, desde o 2000 esse cara foi criado. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Windows 2000, pouquíssimo com o NT Server, então desde o 2000 foi meu primeiro Active Directory aí que eu tive a oportunidade de estar trabalhando. Falando um pouquinho das principais características aí que a gente tem do Active Directory, a estrutura do Active Directory. Eu não vou aprofundar tanto a estrutura dele aqui para essa primeira aula. Primeira aula a gente vai falar de um conceito mais geral, fazer um hands-on de instalação, mas no decorrer aí dessa minissérie que eu quero fazer aí de conteúdos voltados para a Z800, esses componentes eles precisam ser bem aprofundados, você precisa entender como que funciona essa estrutura. Quando a gente fala aí do Active Directory, poderia dividir ele aí em até mais elementos, mas queria colocar como 5 elementos principais, que são a questão dos objetos, que a gente tem unidades organizacionais, os domínios, as árvores e também as florestas. Vou fazer um breve resumo de cada um desses elementos. Os objetos é cada um daqueles elementos que estão dentro do nosso Active Directory. Por exemplo, um usuário, um computador, uma impressora, uma pasta compartilhada, um grupo, ou seja, tudo aquilo que a gente está criando dentro do Active Directory, ele é considerado um objeto,
certo? Então ele está armazenado no banco de dados do Active Directory. Unidades organizacionais, ou as famosas OU, são as estruturas hierárquicas que a gente tem dentro do Active Directory que servem para que a gente possa trazer uma organização do nosso ambiente. Então, através da minha estrutura de unidades organizacionais, eu consigo dividir, organizar como que eu vou separar usuários, como que eu vou separar os computadores, todos os objetos. E a gente vai ver mais à frente que também as OUs têm um papel importante na aplicação de políticas, as famosas GPOs, né? Group Policy Object. Então, a gente precisa organizar bem essas OUs, tanto do ponto de vista hierárquico, organizacional, quanto para a gente ter um gerenciamento mais centralizado, ou quando eu precisar descentralizar alguns itens para a aplicação de GPOs, funcionar de uma maneira correta e que você tenha um esforço administrativo da melhor maneira possível. Domínio é a unidade básica do Active Directory. Quando a gente instala uma nova instância do Active Directory, a gente precisa criar um domínio. E aí a gente vai ver um pouquinho do que é o domínio. É basicamente uma estrutura de Active Directory agrupada. Por que eu falo uma estrutura? Porque a gente pode ter vários domínios, né? Então, eu posso ter um conjunto de domínios, assim como eu posso ter uma estrutura de um domínio único, né? Eu só tenho o domínio tftec.com.br e não tenho mais nenhum outro domínio. Mas pode surgir a necessidade de eu criar uma hierarquia de domínios, né? Então, eu posso ter uma árvore. O que é a árvore? A árvore é um conjunto de vários domínios. Esse conjunto de vários domínios, como eu coloquei aqui na apresentação, geralmente ele vai ser formado por um namespace contínuo. O que isso significa? Que ele vai, geralmente, né, manter o sufixo de DNS. Por exemplo, eu tenho o domínio raiz, que é tftec.com.br. Eu posso criar um domínio filho chamado usa.tftec.com.br, sp.tftec.com.br. Então, isso eu começo a criar estruturas de domínio, o que vai constituir uma árvore. E aí, depois disso, a gente tem um conjunto, basicamente, de árvores que vai formar uma floresta. A floresta é a extensão máxima, né? O maior nível de gerenciamento que a gente vai ter dentro do Active Directory. A floresta ela vai conter seus vários domínios, suas várias árvores, ou simplesmente eu posso ter uma floresta de um domínio único. Porque quando a gente cria o primeiro domínio, automaticamente a gente está criando a floresta. Se eu criei o primeiro domínio, tftec.com.br, eu estou criando a floresta tftec.com.br. E a partir disso, isso pode se expandir ou não. E, sem mais delongas, hora do lab. Para quem está acostumado aqui com a gente sempre faz o lab no portal do Azure. Tá? Eu poderia criar essa VM, a gente vai criar uma primeira máquina, uma máquina virtual e instalar o Active Directory. A gente vai criar a primeira estrutura de Active Directory. Porém, eu queria fazer um pouco diferente. Como a gente está falando de Windows Server e o exame de AZ800, ele é um exame híbrido, eu quero trazer uma estrutura que seja híbrida de verdade. Tá? Então, eu vou criar uma máquina virtual aqui no meu notebook. Eu vou instalar o Hyper-V e vou criar uma máquina virtual. Por quê? Porque em determinado momento eu vou fechar uma VPN real, do meu notebook aqui, do meu ambiente da TFTech, aqui na nossa sede da TFTech com o Azure. E eu vou fazer com que essa minha VM que está aqui dentro do meu computador, ela se comunique com a estrutura do Azure. Beleza? Então, por isso que eu estou fazendo esse ambiente diferente. Agora, Rafa, a minha máquina não suporta eu rodar uma VM, duas VMs. Eu posso criar isso na nuvem? Pode criar na nuvem. Rafa, eu não tenho Hyper-V, eu quero rodar no VirtualBox. Posso rodar? Pode. Você pode rodar no VMware, qualquer virtualizador. A ideia é subir uma máquina virtual e a partir dessa máquina virtual a gente instalar um controlador de domínio. Então, para a gente começar, a primeira coisa que eu vou fazer, como é que a gente instala o Hyper-V? Estou utilizando uma versão de Windows 11, se você estiver usando o Windows 10 vai funcionar, se você estiver usando o Windows Server vai funcionar também. Eu vou instalar o Hyper-V diretamente aqui na minha máquina. Eu posso pesquisar, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, em Hyper-V, ele já vai me trazer a opção de eu ativar ou desativar componentes. Ou eu posso vir no painel de controle, tá? Que é o caminho, digamos assim, o caminho padrão. Posso vir no painel de controle e lá no painel de controle, deixa eu colocar aqui ícones pequenos, aqui com a opção de programas e recursos. Então, eu posso clicar aqui em programas e recursos e aqui em cima eu tenho a opção de ativar ou desativar recursos. Feito isso, ele vai me trazer aqui uma telinha, quais recursos que eu quero desativar. No caso do Hyper-V ou ativar, eu vou expandir aqui o Hyper-V e eu vou marcar todas as opções.
tá? Ele vai trazer ferramentas de administração, tanto o GUI, que a gente fala, né, que é a console gráfica, quanto o PowerShell, e vai instalar a feature e os serviços de Hyper-V. Claro que seu notebook tem que ter a possibilidade de utilizar a virtualização. Eu acredito que sim, a grande maioria dos notebooks atuais, eles já suportam a virtualização. Agora, o que ele vai pedir para mim? Vai instalar esses componentes básicos e ele vai pedir para que eu faça um restart da máquina. Então, vou ter que dar um pause aqui no vídeo para que eu possa restartar o meu notebook e que ele já volte, né, após o restart com a função do Hyper-V habilitada. Então, vou só aguardar que ele aplique aqui todas as configurações que são necessárias. Assim que ele finalizar, a gente vai dar um restart e depois disso a minha máquina vai voltar aí com o Hyper-V já configurado para que a gente possa criar a máquina virtual. Então ele deu OK, o Windows concluiu as atividades solicitadas, vou precisar dar um restart. Então segura aí que a gente já vai voltar em alguns segundos. Então, pessoal, retornando, eu restartei minha máquina 2 vezes, acabou coincidindo que a minha máquina estava com restart pendente por conta das atualizações, e aí no primeiro restart ele ainda não trouxe para mim a funcionalidade do Hyper-V instalada. Então, se acontecer para vocês, se vocês tiverem um restart pendente, tentem uma segunda vez. Um ponto importante, tá? As versões de Windows que a sua máquina suporta. Tem que ser Enterprise, tem que ser Pro, tem que ser Education. Então, valide se você está dentro dessas versões. Se você tiver algum tipo de problema, tenta instalar um software como, por exemplo, o VirtualBox, que ele é muito mais genérico para você possa fazer a instalação e não tem tantas limitações e requerimentos de sistema operacional, certo? Como eu falei, o virtualizador ele não é importante nesse momento. Como que a gente valida se já está ok? Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por Hyper-V. Olha lá o que ele aparece para mim, tá? Ele vai aparecer tanto o Quick Create quanto o gerenciador. O que eu quero, na verdade, é o gerenciador, tá? Vou até deixar ele fixo aqui na minha barra de tarefas por enquanto para ficar mais fácil de eu utilizá-lo. Então, startando aqui o nosso gerenciador de Hyper-V. Para quem nunca instalou, nunca usou o Hyper-V, ele vai trazer essa console aqui, com o nome da sua máquina e basicamente em branco porque a gente não tem nenhum tipo de configuração. O que a gente precisa fazer agora de importante? A gente precisa baixar a ISO de instalação do sistema operacional. Então eu deixei aqui na descrição do vídeo esse link. Aqui é o link do Evaluation da Microsoft. A partir daqui é onde a gente vai fazer o download das nossas ISOs. Eu vou baixar agora, a gente vai usar uma ISO de Windows Server 2022. Eu vou baixar em inglês e eu recomendo todo mundo a baixar em inglês. Rafa, mas eu não entendo basicamente nada. Pessoal, pelo menos o inglês técnico é algo que vocês têm que trabalhar. Você não precisa ser fluente. Claro que se você for é muito melhor, vai abrir algumas possibilidades a mais para você ir no mercado de trabalho. Mas assim, pelo menos o inglês técnico, você tem que destravar, certo? E como é que a gente destrava o inglês técnico? Assim, forçando, instalando o sistema operacional, pelo menos de servidor, rodando como inglês. Isso vai ser importante para você. Eu sei que tem muita gente que fala, eu tenho dificuldade, eu quero usar em português. Ok, se você quiser baixar ele em outro idioma, tá tudo certo, tá? Mas eu aconselho que você use ele em inglês, porque isso vai fazer a diferença no momento que você for trabalhar, tá? O meu tá quase terminando a instalação aqui, vou deixar ele finalizar. E o que eu vou configurar agora primeiramente, tá? Eu vou configurar a parte de network do Hyper-V. Não é o foco agora a gente falar de Hyper-V, mas eu vou falar um pouquinho da parte de configuração do Hyper-V. Inclusive, eu vou até tirar minha câmera aqui para ficar um pouquinho mais fácil. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na parte de comutador virtual. Aqui que é o comutador, ele é basicamente um switch virtualizado. Então, eu já tenho por padrão aqui um switch padrão e um WSL, que a gente chama, porque eu tenho o WSL instalado na minha máquina, tá? Que é o Windows Subsystem Linux. Isso eu uso para rodar o Docker na minha máquina. A gente vai criar um novo comutador de rede. Por que eu vou criar um novo comutador? Quando a gente está utilizando o default, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar basicamente num formato que vai utilizar um NAT. O que significa que ele vai utilizar um NAT? Significa que ele vai criar uma faixa de rede interna para o meu Hyper-V. E a minha máquina ela vai receber um endereço de IP diferente da minha rede. Para esse laboratório ficar um pouco mais real, eu quero colocar com que a minha máquina receba um IP de rede real aqui da minha rede da TFTech. Que o meu roteador aqui na TFTech, que é responsável por entregar IPs
para as minhas máquinas que ele entregue um IP real para a minha máquina. Então, eu quero que a minha máquina comunique com o meu ambiente aqui da TFTech. Por que isso, Rafa? Porque, como eu falei para vocês lá no futuro, eu quero criar um VPN fazendo com que essa máquina se comunique com o Azure. Então, eu vou criar um novo computador. Qual tipo? Externo, tá? Porque eu quero trabalhar com um computador externo. O nome desse computador eu vou colocar aqui como SW de switch labs AZ 800, tá? É o que eu estou colocando aqui. E aí um ponto extremamente importante, tá? Ele vai perguntar para a gente qual é o computador que a gente vai utilizar. O que é isso aqui? Qual a placa de rede que a gente vai utilizar? Utilizem a placa de rede que, nesse momento, ela é a placa de rede que vocês estão trabalhando no cenário de vocês. Por exemplo, se eu estou trabalhando com cabo, linkem o comutador de rede que está responsável pelo cabo. Se você está trabalhando com Wi-Fi, no meu caso eu estou com Wi-Fi, eu vou selecionar o comutador de rede Wi-Fi. Tá? Então, selecionei aqui a minha placa de rede e eu estou dizendo que o sistema operacional vai gerenciar essa rede. Vou dar um aplicar aqui. Ele está dizendo que vai interromper minha conectividade. Tá? Por quê? Porque ele vai criar uma placa de rede que vai ser uma placa de rede virtual que vai ser associada com essa configuração que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, vamos aguardar até que ele crie aqui o meu switch virtual. Então, está pronto o meu switch virtual. Vou fechar, vou abrir ele aqui de novo. Então, agora eu já vou ter esse meu switch virtual trabalhando aqui. Tá? Então, já estou com as configurações que eu precisava. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, se eu for lá nas minhas configurações de rede do meu computador. Então, eu vou abrir aqui a parte de rede do meu computador, que está aqui na outra tela, e já trago aqui para vocês para que a gente possa validar. Se eu vir aqui, por exemplo, na parte de gerenciamento de rede, deixa eu pegar, na verdade eu quero pegar todas as minhas placas de rede. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Rede, configurações avançadas de rede. E olha o que ele tem aqui, ó. Essa placa de rede aqui que ele acabou de criar, estão vendo? V-Ethernet SW, tá? Que é uma placa de rede onde ele está trabalhando com o Hyper-V. Tá? Então, aqui nas propriedades dessa rede eu consigo validar, ele está com o DHCP ativado. É uma placa de rede que ele vai fazer basicamente um interfaceamento com a minha estrutura do Hyper-V. Tá? Então, é por isso que eu tenho esse tipo de rede aqui. Feito isso, a gente já está ok com essa primeira configuração. Agora eu quero ver se o meu download ele já finalizou. Tá? O meu download já finalizou aqui, então tá ok. Agora eu posso startar a criação de uma nova máquina. Tá? Então vou vir aqui em novo, vou escolher uma nova máquina virtual. Aqui nessa primeira guia eu vou avançar. Ele vai perguntar o nome dessa máquina. Eu vou colocar WS 2022-AD01. Tá? Esse é o nome que eu estou colocando. Você pode colocar o nome que você desejar. Certo? Ele vai perguntar onde é que eu quero armazenar essa máquina, se eu quero criar uma estrutura exclusiva para rodar o meu Active Directory. Tá? Sim, vou criar uma estrutura. Eu vou abrir aqui o disco da minha máquina, aqui, o disco C, e dentro do disco C da minha máquina, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta chamada Hyper-V. Então, aqui dentro, no disco C da minha máquina, vou criar uma nova pasta e eu vou chamá-la de Hyper-V. Se você não quiser criar uma nova pasta, quiser deixar no local padrão, não tem problema nenhum, tá? A gente só está customizando aqui para ficar de uma forma um pouco mais organizada. Selecionei o Hyper-V, ok, é aqui onde eu quero criar. Vou avançar. Ele vai perguntar se a gente quer rodar máquinas da geração 1 ou da geração 2. Isso vai impactar principalmente na questão do boot, né? Se eu vou usar um boot seguro, como for. Eu vou deixar na geração 1, não, agora a gente não está falando de Hyper-V, a gente está falando só de criação de um Active Directory, então eu vou deixar essa opção padrão. Quanto eu vou utilizar de memória? Galera, o ideal, tá, para que vocês consigam rodar uma máquina com uma certa qualidade seria pelo menos 2048 mega, né, que seria 2 GB. Rafa, meu note está complicado aqui, vou ter que colocar somente 1024. Vai rodar? Vai, mas vai travar demais. Então, utilizem pelo menos
2048 MB 2 GB. Eu vou deixar 49,6 4 GB. A minha máquina tem 32 GB de memória aqui, esse notebook, e como eu estou apresentando, eu quero que a máquina fique com uma performance boa para que vocês não tenham que aguardar o meu delay. Qual placa de rede a gente vai conectar? Aquela que a gente acabou de criar, SW Labs AZ800. Questão do disco rígido, o que ele vai perguntar para a gente? Aonde que a gente vai salvar, né, o nome desse disco, um VHDX? Ele já está colocando dentro da estrutura que eu pedi para que ele criasse, e aqui o que ele está colocando? Que ele vai criar um disco de 127 GB. Se você já tiver um disco que quer utilizar esse mesmo disco, agora é o momento de procurar. No meu caso, ele vai criar um disco novo. E aí ele pergunta se eu quero instalar o sistema operacional. Sim, eu já quero instalar o sistema operacional. Você quer usar um arquivo de ISO? Sim, ou se você quer inserir uma mídia, o meu computador não tem nem entrada mais de DVD aqui para inserir, teria que ser um externo, né? No mundo real, num servidor de Hyper-V, provavelmente a gente faria isso. Então aqui eu vou buscar onde é que está a minha imagem ela vai estar em Downloads, e aqui está a minha mídia, a mídia que eu acabei de baixar. Então aqui a gente vai avançar, ele vai trazer alguns detalhes de característica da máquina, e vai trazer aqui a criação dessa máquina virtual. Nossa máquina já está aqui, notem que ela já foi criada. Quando eu digo criar a máquina, não significa instalar o sistema operacional, pessoal. Significa que a máquina foi... A estrutura de máquina, aquelas características, criação do VHDX, a questão da memória, a configuração de rede. Então, eu vou dar 2 cliques aqui na minha máquina e ele vai me trazer a tela de console aqui do nosso Hyper-V. Então, agora, a partir do momento que eu iniciar essa máquina, já clica dentro da máquina, que provavelmente ele vai pedir para você clicar em alguma tecla, ou como a gente já está startando direto, né? A máquina a gente já avisou que queria instalar um sistema operacional, ela já vai vir por padrão, startando pela ISO. Né? Se ele não encontrou, não startou essa tela aqui, é porque a sua máquina não conseguiu botar pela mídia. E pode ser que pode acontecer que no download a sua mídia pode ter se corrompido, então esses detalhes você tem que validar, mas aqui ele tem que encontrar aquela ISO na qual você selecionou. A linguagem que eu vou instalar no inglês dos Estados Unidos, porque a mídia que a gente baixou, essas mídias do Evaluation, elas são um pouco limitadas. Tá? Se você quer trabalhar em português, você vai ter que instalar ela, por exemplo, em inglês, e posteriormente você vai ter que ir lá e ajustar, instalar um Language Pack. O formato de data e hora, agora aqui sim, tá? O data e hora eu quero que seja português Brasil. Tá? E o tipo de teclado também, vou usar a BNT, a BNT2, tanto faz. Né? Mas o sistema operacional é em inglês, mas as características, data, hora, né? Toda a parte monetária, tudo isso em português. E aqui eu vou avançar. E aí vou dizer que eu quero fazer a instalação. Setup básico de instalação do sistema operacional Windows Server. Tá? Então ele vai inicializar agora, vai pedir para que a gente valide qual a versão que está disponível. A gente tem todas essas versões dentro do Evaluation. Tome cuidado para escolher as que tem Desktop Experience. O que isso significa? Console gráfica. Se você instalar essa versão padrão do Evaluation sem o Desktop Experience aqui, entre parênteses, significa que a sua máquina vai instalar sem interface gráfica, somente linha de comando. Eu vou escolher a última versão, Windows Server 2022, Data Center Evaluation, Desktop Experience. Entre o Data Center e o Standard, existem algumas funcionalidades que podem fazer diferença. E é óbvio, né, dependendo de como é o seu formato de licenciamento, isso também pode impactar no valor da licença que você vai pagar. Como aqui a gente está usando só um laboratório, uma licença de Evaluation, eu vou escolher a versão mais power que a gente tem aqui, que é a versão de Data Center. E aqui a gente vai avançar. Seguindo, vamos concordar com os termos aqui de utilização e ele vai perguntar se a gente quer fazer o upgrade ou uma instalação customizada. Sempre customizada, né, pessoal? Quando a gente vai instalar algo, vamos tentar sempre buscar todas as opções. Aqui ele já encontrou o meu VHDX que eu criei, que ele está basicamente zerado. Eu vou clicar em New, né, e vou usar toda a partição. Se você quer dividir ele, quer criar um disco adicional, tudo certo. Mas nesse caso, eu vou dar um apply, ok, que eu quero criar uma nova partição. O que significa? Ele vai formatar, né, aquele sistema operacional e ele vai criar, o importante, que ele já vai criar essa primeira partição aqui de system, uma partição reservada para o sistema. Isso é importante porque ela facilita o gerenciamento da máquina e ela também vai trazer uma melhor funcionalidade da máquina. Tá? Ele vai reservar 85 MB, ou melhor, 100 MB do seu disco para que ele possa fazer algumas ações do sistema operacional reservadas. E aí a gente seleciona a partição,
né, maior, 126 GB, que é essa partição onde a gente vai instalar de fato o sistema operacional. Então, selecionei a minha partição e agora ele vai começar a fazer todo um trabalho de cópia, né, de alguns binários que estão dentro do nosso DVD, digamos assim, da nossa ISO, para dentro do disco. Depois que ele baixar aqueles binários, ele vai expandir os binários, descompactar e começar a instalação propriamente dita. Esse é um passo que demora um pouquinho, tá? Eu vou dar um pause aqui no vídeo, guardar que ele chegue mais próximo do final e aí na sequência eu já retorno aqui para a gente finalizar a instalação do nosso Windows Server. Aqui ele já finalizou a primeira parte, pessoal, ele está restartando novamente. Então, durante o processo de instalação, o Windows vai restartar algumas vezes. Não se preocupem, podem deixar a mídia ali, porque ele depende da mídia, principalmente nesse primeiro restart. Depois que a gente tiver com o sistema operacional ok, que a gente já logou na máquina, aí a gente pode ir lá e ejetar essa mídia de instalação que a gente está utilizando. Então agora a gente vai aguardar mais um pouquinho, né? É o primeiro start do sistema operacional basicamente instalado, ele está fazendo toda a validação de todos os elementos que ele tem, de hardware principalmente, para que ele possa instalar drivers que são necessários, buscar os drivers que ele tem na biblioteca, e aí sim ele preparar o sistema operacional para que em seguida a gente possa fazer o processo de autenticação. Chegamos nele, tá? Por padrão, o primeiro usuário que é criado é esse usuário administrator. Então, criem uma senha agora, mas uma senha que vocês não vão esquecer, porque essa senha a gente vai utilizar ela aí ao longo dos laboratórios. Então, vou criar aqui a minha senha de administrador, lembrando que esse é um usuário administrador local, tá? É o primeiro usuário administrador que a gente tem nessa máquina. E posteriormente, né, depois que a gente instalar o Active Directory, ele vai acabar se tornando um usuário do administrador do domínio também. Aqui ele está me dando uma configuração do aviso de vídeo por causa dos meus monitores. Eu vou dar um conectar aqui, que ele vai tentar buscar uma resolução um pouco melhor para a resolução da minha máquina, né, da qual eu estou utilizando. Depois disso, em seguida ele já vai ajustar e essa resolução aqui ela vai ficar um pouquinho melhor, tá? O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Eu vou logar, já está trazendo aqui para mim, se ele não aparecer a tela já com a senha, você clica aqui nesse botãozinho de Ctrl Alt Del e colocar a senha que a gente acabou de cadastrar. Aí ele está autenticando e agora eu já posso expandir aqui, ele faz uma expansão, digamos que inteligente, para ocupar basicamente toda a minha tela, ok? Beleza. Já estamos com a nossa máquina aqui startada. Esse é o Server Manager, é a primeira tela que vai aparecer para a gente em cima do Windows Server com as configurações que a gente já tem relacionadas ao Windows. O que eu vou fazer primeiramente aqui? Eu vou abrir um CMD e eu vou digitar aqui o comando ipconfig, porque eu quero validar qual que é o IP que ele entregou para a minha máquina. Olha lá, ele entregou um IP 192.168.100.23. E agora eu vou voltar aqui no meu computador, no meu notebook, e eu quero validar qual é o IP que o meu notebook está pegando. Olha o IP do meu notebook aqui, 192.168.100.6. Ou seja, se eu der um ping, pode ser que ele não funcione porque eu estou com o firewall habilitado, 192.168.100.20 e... Deixa eu voltar aqui na máquina. 23. Ele ainda está com o firewall habilitado, então pode ser que por isso o meu ping não está funcionando. Vou voltar aqui na minha VM e eu vou digitar aqui firewall e eu vou desabilitar aqui o firewall. Por que eu vou desabilitar? Só porque eu quero garantir que essa minha máquina ela vai ser uma máquina de rede padrão, tá? Como se ela fosse um servidor que estivesse dentro da minha estrutura aqui da TFTech. Então agora pingou, significa que o meu computador físico está chegando na minha máquina virtual como se ela fosse uma máquina de rede padrão. Vou voltar lá na minha VM, agora que eu sei que ela está comunicando, e eu vou vir aqui em Local Server, aqui dentro do Server Manager. Se por algum motivo você fechou e perdeu essa tela, clica no Iniciar Server Manager, e aqui em Local Server eu vou desabilitar essa parte aqui de segurança do IE. Por que isso? Porque eu quero abrir o browser com essa máquina, senão ele vai ficar pedindo toda hora para adicionar a página HTTPS. Desativo a opção de administrador e de user, ok. Vou minimizar aqui o Server Manager e eu vou clicar aqui no Edge. Ele vai, como é a primeira vez que a gente está abrindo o Edge,
ele vai me trazer aqui perguntando se eu quero logar, se eu quero autenticar com alguma outra conta para que ele busque as informações relativas ao meu usuário, tá? Vou clicar aqui em Get Started, vou confirmar as opções básicas, vou dizer que aqui eu não quero sincronizar, eu não quero sincronizar com ninguém. Então aqui eu vou digitar google.com. Ok, navegando, portal.azure.com. Beleza, minha VM está navegando, está saindo pela internet, é isso que eu preciso. Eu preciso que ela tenha uma comunicação. Agora, o que a gente vai fazer? O nosso ponto principal do laboratório. A gente vai fazer a instalação do nosso Active Directory Domain Service. A gente vai fazer a instalação desse primeiro AD. Então, como é que a gente vai fazer essa instalação? Aqui no Server Manager, a gente vai vir aqui em Manager, adicionar roles e features. A gente vai avançar. Tem um ponto super importante, pessoal. Antes da gente trabalhar, vamos conferir como é que está o nome da nossa máquina. Tá? Vou clicar com o botão direito aqui no Iniciar, System, porque provavelmente a nossa máquina está com um nome genérico. Olha lá, Win-4 tal. Eu vou clicar aqui em Rename this PC, renomear esse computador, e eu vou colocar o mesmo nome que eu utilizei lá no meu Hyper-V, VM-2022 AD01. Isso é importante, porque ela vem com o nome padrão. VM-2022 AD01. Deixa eu conferir se está ok para a gente manter um padrão de organização. AWS, eu não coloquei VM, coloquei sistema operacional. Então, vou vir aqui, WS 2022-AD01, Next, e a gente vai ter que restartar essa máquina antes da gente criar essa estrutura. Ok, renomeado o meu computador, agora eu vou pedir para ele dar o restart novamente. Agora ele vai fazer o restart só da minha VM, tá, pessoal? Não vai fazer o restart do meu notebook como um todo. Então agora ele vai fazer esse restart. Agora vou deixar ele só subir aqui o sistema operacional, né? Não aperte nada, se você apertar ali naquela parte de CD, ele vai tentar botar pelo CD. Então a gente já pode vir aqui em mídia, unidade de DVD e ejetar aquele disco. Agora ele entende que a gente não está mais com aquele disco inserido na máquina. Então a gente vai logar aqui novamente e agora sim a gente vai para o nosso processo de instalação e configuração do nosso Active Directory. Mesmo processo que a gente tinha feito, tá, pessoal? Aguardem, se você subiu o Server Manager já e tentar instalar a role, ele vai ficar carregando uma linhazinha azul, então ele tem que carregar todas essas funções que ele tem aqui antes de liberar você para instalação. Se ele falar, ainda está sendo carregado a validação do Windows, aguarde um minuto, depois você vem aqui no Manager de novo e continua. A gente vai adicionar roles, avançando, role based, seguimos aqui, olha o nome do servidor, por isso que era importante, a gente tinha que ter esse nome alterado. Avançamos e agora aqui a parte mais importante. Qual a role que a gente vai instalar? Qual que é a função que a gente vai instalar? A gente vai instalar essa função aqui, tá? Deixa eu voltar aqui de novo. Active Directory Domain Service. Notem que a gente tem vários ADs. Certification Service, Federation Service, a parte de Lightweight Directory Service e a parte de RMS. Cada um desses elementos, né, dessas roles, elas servem para algum elemento específico. A de Domain Service é a role que a gente precisa para criar uma estrutura de domínio, uma floresta e um domínio raiz para o nosso Active Directory. Certificate Service a gente vai usar para a parte voltada para emissão de certificado, né, criar uma unidade autenticadora dentro da nossa estrutura. A parte de Federation Service, a gente vai instalar uma DFS para fazer a federação com outro tipo de empresa, se a gente quer liberar uma autenticação para fora e precisa de um ADFS, então tem uma série de fatores que ele pode ser usado, né? A parte de LDS, se você tem um outro tipo de aplicação que quer ler LDAP, né, e precisa consultar via bind, você pode utilizar essa opção, e RMS é para que a gente tivesse um controle em cima de alguns documentos, Right Management Service, né, que você consiga etiquetar e controlar alguns tipos de documentos, pacote Office, PDF, e-mails, né? Colocar algumas roles lá, como por exemplo, você não pode ler, só pode ler, não pode alterar, não pode enviar, não pode encaminhar, não pode imprimir. Hoje ele já está indo mais para serviços de 365, mas o que a gente precisa é esse cara aqui, Active Directory Domain Service. A gente vai adicionar essa feature
essa role, desculpa, avançar. Aqui na parte de features a gente não instala nada e aqui a gente avança. Vai falar pra gente que tem a opção também, né? Se você quer trabalhar aí com integração de identidade, você pode usar o próprio Azure AD com Azure AD Connect, a gente vai avançar. E aqui ele vai dizer tudo, um resumo de tudo que ele vai instalar. Ele vai instalar o Active Directory Domain Service e as ferramentas de gerenciamento. Você vai ver que vai ter um leque de ferramentas de gerenciamento que ele vai vir. E aqui, install. A partir de agora, ele vai começar a descompactar os binários. Vocês estão vendo que ele não perguntou nada de nome de domínio, absolutamente nada. Por quê? Porque nesse primeiro ponto, ele está simplesmente instalando a role. Depois que ele instalou a role, descompactou o binário, fez a execução dessas roles, ele vai para o segundo passo, que quem é mais antigo lá vai lembrar do famoso dcpromo.exe. O que é isso? Ele já não existe mais o dcpromo dentro dessas versões mais novas de Windows, mas ele vai avisar para você, ó, estou com a role de AD instalada, agora você precisa configurar. Então, finalizou aqui, né, ele disse que fez a instalação com sucesso, a gente vai clicar em Close, e ele vai aparecer aqui uma exclamação, uma atenção aqui pra gente. Se a gente clicar nessa instalação, é basicamente o dcpromo antigo, ele está dizendo que você pode promover esse servidor a um controlador de domínio, e é aqui que a gente vai clicar. E aí, funções extremamente importantes que a gente tem que estar ligado. Adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Rafa, eu quero colocar um segundo controlador de domínio. Eu já tenho meu domínio, mas quero criar um segundo controlador de domínio para ter uma alta disponibilidade. Eu usaria essa opção. Segundo, adicionar um novo domínio para uma floresta existente. Eu tenho o meu domínio tftechcloud.com.br e agora eu quero instalar um novo domínio que vai ser o usa.tftechcloud.com.br, ou seja, já existe uma floresta, mas eu quero criar um novo domínio, diferente do domínio que já existe, um domínio filho, ou começar a criar uma árvore de domínios. E a última opção que é adicionar uma nova floresta. Né? A nova floresta é quando a gente quer começar uma hierarquia, uma estrutura do zero. E como a gente não tem nada, a gente vai adicionar uma nova floresta. Vamos começar do zero. Nome raiz. Qual é que é o nome principal? Né? O root domain name que a gente tem na nossa estrutura. O nome do domínio de vocês. Eu vou usar tftechcloud.com.br. Rafa, mas eu posso criar um domínio com o mesmo nome externo? Eu não teria que criar, por exemplo, tftechcloud.local? Pode, isso depende de como você vai trabalhar. Eu quero criar ele como .com.br para facilitar um pouquinho quando a gente chegar lá na parte de integração, por exemplo, com o Azure AD. Então, eu vou usar tftechcloud.com.br, mas você pode criar ele como ponto local, ou seja, um domínio não roteável, que a gente chama, que é diferente do seu domínio de internet. Nesse caso, eu vou usar o tftechcloud.com.br, coloquem um domínio de preferência de vocês, se vocês têm um domínio registrado. Eu sempre aconselho os alunos a registrar um domínio aí. A gente consegue registrar domínio às vezes por R$5 por ano, então vale muito a pena ter um domínio registrado para trazer os laboratórios uma vivência mais próxima do que é o real. Então, tftechcloud.com.br, vou avançar, ele vai fazer uma validação, principalmente na minha estrutura de rede, se existe algo com esse domínio, né? Se alguém resolve DNS para esse domínio, algo nesse sentido, para que ele possa dizer, ok, vou usar esse tipo de endereço, seguimos adiante. Tá? Então, está fazendo uma validação básica aí, em cima do que ele pode achar da estrutura onde essa máquina está inserida. Ok, passado isso, olha que ponto interessante que a gente tem aqui. Nível funcional da floresta e nível funcional do domínio. O que é isso, nível funcional? Lembra que eu falei que o Active Directory, né, ele é uma role que ele foi inserida lá a partir do Windows Server 2000. E a gente tem alguns níveis funcionais. O que é o nível funcional? É o nível, basicamente, que vai dizer em que ponto de funcionalidade você está utilizando a sua estrutura de domínio. E a gente tem o quê? Aqui ele não vai listar todos os níveis na parte de floresta. Vou explicar por quê. Olha só quando a gente está falando do nível funcional de domínio. 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016. A gente tinha também o nível funcional lá 2003, por exemplo. Né? O que é isso aqui? Dependendo do nível que eu estou escolhendo, ele vai pegar quais as funcionalidades disponíveis lá no Windows Server 2008 R2 para Active Directory e vai posicionar as minhas máquinas naquele nível. O ponto importante, se eu seleciono um nível funcional aqui de floresta 2016, tá? E o meu domínio 2016,
todos os controladores de domínio têm que ter daquela versão do sistema operacional para cima. Se eu estiver trabalhando com esse nível funcional, significa que eu posso adicionar controladores de domínio adicionais 2019 e 2016. Não posso adicionar um 2012 R2. Por que eu posso mudar o da floresta e não o do domínio? Por quê? Porque a floresta é o maior. Se você determinou que a sua estrutura maior é 2016, todos os domínios que estão contidos dentro da floresta tem que ser 2016. Agora, se eu falar que é 2008 R2, aí a minha floresta pode ir até aquele nível funcional. Ponto importante. Você não consegue retornar, regredir, fazer downgrade de uma versão de nível funcional. Se você começou com 2016, você não volta. Posso fazer upgrade? Pode. Se você começar com um nível funcional menor, você pode subir. Isso impacta no quê, Rafa? Em funcionalidades que vão estar disponíveis. Se você está começando agora, comece com um nível funcional mais alto para que você tenha todas as funcionalidades disponíveis. O que ele pergunta aqui para mim? Domain Name System, né? Eu quero tornar essa máquina DNS. Isso é super recomendado. Para ter um domínio, eu preciso de um DNS. Por quê? Porque eu preciso de resolução de nome. Eu preciso entender quem que é o tftechcloud.com.br. O DNS ele é um item extremamente importante e ele é um pré-requisito. Então, é ideal que você já crie esse servidor com DNS também. Mas é uma melhor prática, Rafa, o servidor ter DNS AD? Sim, porque a gente chama isso de trabalhar com zona integrada de DNS. É uma melhor prática, então pode adicionar esse servidor como DNS. Ele vai ser um GC, o que é um GC? Um Global Catalog. O que é um Global Catalog? Significa as máquinas que são Global Catalog, os ADs que são Global Catalog, que eles carregam uma cópia praticamente completa de toda a base de dados do AD. Isso pode parecer muito padrão, por que eu vou criar um servidor sem Global Catalog? Pessoal, lembrem que o AD foi criado lá em 2000. E a gente tinha estruturas de floresta que tinham lá 10 controladores de domínio espalhados no Brasil inteiro. E aí lá numa determinada localidade, eu tinha um link que ele rodava com 54 kbps de comunicação. E aí se eu tenho uma base de 10 mil usuários e eu estou replicando qualquer alteração, porque quando a gente trabalha com o Global Catalog, qualquer alteração que é feita em qualquer usuário, ele é replicado para todos os controladores de domínio Global Catalog. E aí se eu pegasse aquela minha unidade que tinha um Active Directory, que tinha um link de 54 kbps, 56 kbps, imagina eu replicar alterações grandes nesse link. Ficava inviável, né? Eu tinha problemas de conexão. Então a gente criava os controladores de domínio principais, como o Global Catalog, e das unidades que precisavam ter com links que não tinham uma estrutura boa, como a função sem o GC, para eles não ter que estar replicando a todo momento, tá? E hoje em dia a gente usa praticamente todo mundo como Global Catalog. Por quê? Porque a gente está trabalhando aí basicamente, né, com links bons, a gente tem links de qualidade. E aqui por último, Read Only Domain Controller, RODC. O que é isso? Isso é um controlador de domínio somente leitura. Ele está esmaecido ali, está como Greyout, eu não posso marcar ele, por quê? Porque como é o primeiro controlador de domínio, ele precisa ser um controlador de domínio writable, ou seja, que eu consiga escrever nele. Depois que eu já tenho um controlador de domínio que faz a escrita, que cria objetos, que modifica objetos, eu posso ter um controlador de domínio somente leitura. É importante isso? A gente usa controlador de domínio somente leitura para unidades que precisavam ter um AD, mas que tinham uma estrutura de segurança precária, ou seja, o controlador de domínio ficava lá numa salinha lá aberta e alguém podia pegar aquela máquina e levar embora. Imagina, aí vai acessar aquela máquina que tem a base do AD ali dentro e vai conseguir coletar todos os usuários e senhas, vai poder alterar o usuário e senha, né? Ler a senha ela não vai ler, mas ela vai poder trocar a senha de um usuário. Isso é preocupante. Né? Alguém chega lá naquela máquina, não levar para casa, mas senta na máquina que está ali dentro da rede e consegue lá alterar alguma senha de um usuário administrador e tem aquele privilégio. Então, quando a gente trabalha com RODC, ele não altera nada, ele não altera a senha, ele não cria usuário, ele não deleta o usuário. Ele simplesmente usa para autenticar os usuários. A gente diz quais usuários que vão ter um cache da senha dentro daquele RODC. E a gente coloca o cache somente dos usuários que são daquela unidade. E ele traz um nível de segurança maior. Só use isso se você tiver um padrão de segurança física fraco. Ah, não, eu tenho um data center na minha unidade com todo o controle biométrico, facial, ninguém consegue entrar na sala. Não tem por que usar um RODC. Não é por questão de performance, ele só vai trazer uma complexidade maior para você gerenciar. Porque o RODC, ele traz uma complexidade um pouco maior para que você consiga fazer com que tudo funcione. E aqui, ele pede a famosa senha de DSRM. O que é isso aqui? Directory Service Restore Mode.
Lembrando que máquinas que são controladoras de domínio, a gente não consegue logar em modo de segurança, por exemplo. Por quê? Porque ela já tem o diretório instalado. Então você vai logar sempre com usuário e senha de domínio. Eu não logo com o usuário local. E aí, se você está com um problema que o Windows não está subindo, como é que você faz para logar? Porque ele nem carregou o serviço do Active Directory. Eu tenho que logar com a senha de DSRM. Essa senha ela é instalada por servidor, não é a senha de controlador do administrador de domínio, é uma senha que você usa para momentos de desespero, tá? Então guarde bem essa senha. Só em situação de caos você vai precisar, né? Tomara que você não precise nunca dela. O que ele falou? Que ele precisa de uma delegação, que ele não consegue encontrar uma zona autoritativa de DNS. É óbvio, a gente não tem nenhum servidor de DNS para o meu domínio, tftechcloud.com.br. Esse servidor vai ser o primeiro DNS, ele vai criar a zona de DNS. Então, esse alerta aqui é padrão quando você está criando pela primeira vez. NetBIOS, o que é o NetBIOS? Ele é basicamente um nome simplificado, tá? É como se ele fosse aí uma simplificação do seu nome de domínio, para que você consiga autenticar várias vezes, não precisando utilizar tftechcloud.com.br. Então ele cria digamos assim, um apelido para o seu domínio. Ele faz automaticamente a criação desse NetBIOS, né? Geralmente tirando a parte que tem os pontos, né? .com.br ele elimina e deixa só o que está como o prefixo dentro do seu domínio. A gente vai usar o padrão que ele já deixa, TFTech Cloud, tá? Tirou .com.br. Quando a gente tem .com.br, a gente chama de FQDN, que é o Full Qualified Domain Name, então é o nome completo. NetBIOS, o nome simplificado, e o FQDN, o nome completo. Seguimos, e agora o que ele vai fazer? Uma revisão, tá? Ele vai fazer uma revisão completa aqui, vai validar... Ah, não, ainda tem a parte super importante. Quando a gente está instalando o controlador de domínio, lembra que eu falei lá no início, ali nos slides, que ele é um repositório, né? Que ele é um diretório, que ele é um database. Então aqui ele vai perguntar para a gente aonde que a gente vai armazenar, por exemplo, a pasta, né? Onde que eu vou armazenar o arquivo de database que ele vai criar. Onde que ele vai armazenar o arquivo de log e ele tem um diretório chamado sysvol. É recomendado, se você tiver uma estrutura, hoje as máquinas já tem uma capacidade gigantesca, né? Mas antigamente, quando a gente tinha discos que não tinham uma capacidade de leitura e escrita muito boa, a gente segmentava essas pastas. Eu colocava o database num disco e deixava a pasta de logs para outro disco, tá? É uma melhor prática se você quiser tirar do sistema operacional, por exemplo, só para não ter concorrência, mas em questão de performance, dificilmente você vai ser impactado hoje. E o diretório sysvol, o que é? O sysvol é uma estrutura de pasta compartilhada. É ele que faz com que a gente tenha algumas replicações, tá? Quando a gente chegar lá na parte de GPO, isso vai ficar mais claro. Mas é uma pasta compartilhada entre todos os controladores de domínio. Faz com que, se você criar algum item dentro de uma política de grupo, ela seja replicada para todos os controladores de domínio, tá? A gente vai validar isso no futuro. Seguindo, aqui a gente vai ter o resumo de tudo que a gente solicitou de criação. E agora a gente vai dar um avançar. E ele vai criar, né, ou melhor, vai configurar o nosso primeiro Active Directory, nosso primeiro domínio raiz aí da nossa floresta. E depois disso a máquina vai ser restartada e no próximo login a gente já passa a logar com o domínio, tá? A gente vai logar com o usuário de domínio. Então eu vou guardar, assim que ele finalizar, ele vai me pedir para restartar o servidor. Vai levar aqui uns 2, 3 minutos para rodar todo esse processo, deixar ele executar, em seguida a gente retorna. Validou todo o check. Olha que importante, tá, pessoal? O que ele está falando para nós? São mensagens padrões. Notem que ele deu aqui que todos os requisitos estão ok, mas ele trouxe aqui para nós 3 warnings, né, que são padrão. O primeiro, que a gente está trabalhando com 2002, que ele vai utilizar um padrão de segurança default, né, de criptografia, e que se você tiver um NT 4.0, você pode ter problema para estabelecer uma autenticação de confiança. Segundo, olha o que eu falei, a gente está trabalhando com DHCP, tá? Então, se você quiser, já coloca a sua máquina com IP fixo, para que ele não dê esse warning. Tem problema? Não, só garanta que ele não vai mudar esse IP. E aqui a delegação de zona de DNS, que ele falou que ele não existia, e ele vai criar a partir disso, e ele deu que mesmo com esses warnings, que são padrões, tá? Ele vai fazer a instalação, os pré-requisitos foram checados com sucesso e a gente vai pedir para que ele faça a instalação. E agora sim a gente vai aguardar. Finalizou, pessoal, a instalação e agora ele vai pedir para que a gente restarte o Windows. Então eu vou clicar aqui em Close e a nossa máquina vai ser restartada. O ideal é que agora a gente aguarde um pouquinho o processo de restart. Esse processo ele é um pouco mais demorado, principalmente o próximo login,
porque ele vai estar carregando todas as políticas de grupo, tá? Então, a primeira vez que ele vai criar a estrutura de política, ele vai aplicar política para essa máquina, né? A gente tem lá as Default Domain Controllers Policy, não vamos falar sobre isso agora, mas é importante que você saiba que é normal ele demorar um pouquinho nesse próximo processo de restart e principalmente durante o primeiro login. Então vamos aguardar que a máquina suba aqui para a gente fazer o processo de login. Máquina restartada, pessoal, como eu falei, pode demorar um pouquinho aí para vocês, mas já estamos aqui com a nossa tela. Olha que legal, vocês estão vendo que aqui embaixo ele está aparecendo agora onde que eu vou fazer o login, né? TFTech Cloud. Então quando eu colocar aqui Administrator e a minha senha, deixa eu ver se eu escrevi certinho aqui, porque a tela está pequena nesse primeiro momento. Vocês vão ver que a máquina está logando agora no domínio. Show? Então a gente já instalou nosso primeiro domínio, já temos aqui um controlador de domínio. Agora beleza, se eu vir aqui no meu Server Manager na parte de Tools, notem que eu tenho todas as ferramentas administrativas. Para esse primeiro momento, qual que é a mais interessante para nós? Esse cara aqui, Active Directory User and Computers. Ele que é a console mais utilizada aí do Active Directory. Mostra que a gente tem aqui o nosso domínio, né, e toda a estrutura de unidades organizacionais. Essa estrutura aqui a gente vai explorar ela também em outras aulas. São estruturas já criadas por padrão. A gente tem o que a gente chama de unidades organizacionais e a gente tem também o que a gente chama de containers. Na prática, eles são coisas muito parecidas, mas tem algumas diferenças, né? Os containers, por exemplo, eles não aplicam políticas de grupo. As unidades organizacionais, sim. Como que a gente consegue distinguir a diferença de um container para uma unidade organizacional? O Domain Controller, notem aqui que ele é diferente, o ícone da pasta, porque ele é uma unidade organizacional. Agora, as outras pastinhas, embora a gente chame também de unidade organizacional, elas são containers. Elas têm ícones diferentes. Tá? Então, aqui em Domain Controller, está lá o nosso controlador de domínio. Por padrão, esse primeiro usuário que é criado, ele vai aparecer aqui. Tá? Administrator. E notem aqui na conta do usuário que ele não traz informações de Windows Pré-Logon. Tá? Ou melhor, de Windows para Logon ele traz. Ele não vai trazer aqui o sufixo para esse usuário. Isso é padrão? Sim. Então agora a gente está dentro da nossa estrutura de Active Directory instalado. Esse era o principal objetivo da nossa aula. No próximo momento a gente vai falar um pouquinho do gerenciamento, como é que a gente pode criar unidade organizacional, como é que a gente cria usuários, as consoles de gerenciamento que a gente tem dentro do AD, a gente tem mais de uma console para poder gerenciar usuários, adicionar a máquina no domínio, criar um computador client para que ele logue no domínio e a gente teste a autenticação com alguns usuários. Mas para essa aula não se estender demais, né? Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. Se vocês forem seguir a sequência aqui desse minissérie aqui de conteúdos focados em AZ800, também falando de Windows Server aí, conteúdo mais raiz, não delete a máquina, siga com esse ambiente aqui, porque a gente vai utilizar ele em outros momentos. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente já está finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, um conteúdo um pouco diferente, como eu falei, um conteúdo que a gente está falando diretamente de roles do Windows Server, não falamos nada de Azure. Então, se você gostou, deixa um like aí no nosso vídeo, compartilha para que todo mundo possa saber que aqui no nosso canal, #PartilNuvem, a gente também está fazendo conteúdo de Windows Server para ajudar quem está aí na administração de ambientes Microsoft. Comenta aí o que você achou desse conteúdo, sugere novos assuntos para a gente trazer aqui no canal e a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos, pessoal, e #PartilNuvem.